Capítulo 11. O extraordinário poder da vontade. A técnica do funcionamento da lei de Deus. Quem faz o mal o faz a si mesmo. No precedente capítulo, falamos da função da lei, que é endireitar as posições erradas adotadas pelo homem, e formulamos a seguinte pergunta: como se processa esse endireitamento e qual é a técnica do funcionamento desse fenômeno? Agora perguntamos ainda mais: qual é o jogo de forças através do qual se chega a esses resultados e com que método consegue-se realizá-los? De que modo o mal volta à fonte que o gerou? Por que assim acontece que quem faz o mal o faz a si mesmo? Como pode nosso mundo, onde vigora a lei da força, ser regido interiormente por outra lei, uma lei de justiça que acaba por vencer? Já explicamos que a nossa personalidade atual foi construída por nós mesmos no passado, pelos pensamentos e atos que, longamente repetidos, tornaram-se, pela técnica dos automatismos, em hábitos. O resultado de todas as nossas atividades passadas encontra-se escrito em síntese em nosso tipo individual. Nossas qualidades e instintos atuais são o resultado da nossa história vivida, possuindo uma velocidade adquirida na direção que eles representam e, por isso, a não ser que sejam corrigidos em outra direção, significam um impulso e uma tendência a continuar da mesma forma no futuro, fenômeno ao qual chamamos destino. Isso já dissemos. Ora, uma parte do nosso ser é ainda completamente animal, estando entregue ao subconsciente. Assim como acontece quando se domesticam os animais, que se acostumam a viver em ambientes diferentes do seu ambiente natural, adquirindo assim, por meio de novos hábitos, novas qualidades e instintos, também acontece com o homem, através do mesmo método de transmissão para o subconsciente. Trata-se de um trabalho mecânico, automático, espontâneo, e não de um produto reflexo da inteligência e da vontade. Confiado ao subconsciente, que vai tomando nota de tudo, absorvendo ou reagindo, este trabalho constitui um esforço de adaptação, fundamental para a vida se defender e prosseguir. É da profundidade do subconsciente que depois tudo o que ali foi impresso pela longa repetição volta à superfície em forma de instintos, os quais, por inércia, continuam automaticamente a nos impulsionar na direção já adquirida, até que novos impulsos venham gerar novos atos, cuja repetição forme, por sua vez, novos hábitos, instintos e qualidades, que irão se sobrepor aos que já possuímos, lançando-nos em direção diferente. Ora, o primeiro motor de tudo isso é a nossa vontade, que assim pode livremente impulsionar nossa evolução, dirigida pela sua livre escolha. Pertence-nos, então, o poder de nos construirmos como quisermos. É lógico, portanto, que nos pertençam a responsabilidade e as consequências dessa escolha. Mas é lógico também que, num fato assim tão importante como o da evolução, a escolha do caminho, o seu desenvolvimento e o ponto de chegada não possam ser confiados ao acaso ou à vontade de uma criatura que nada sabe além dos problemas do momento e do seu pequeno mundo. Isto seria pôr em risco o resultado final do imenso trabalho reconstrutor do universo, trabalho grande demais para ser entregue ao capricho e à ignorância da criatura. Nesse resultado final, a criatura não pode influir, pois ele pertence somente a Deus, e para ele nada pode ser senão absoluto, determinístico, fatal. Ao lado da vontade do homem,
a qual não permite atingir senão os resultados que lhe dizem respeito, ligados à sua construção como indivíduo, há outra vontade, que fixa os limites dentro dos quais aquela pode se mover, para que seja possível chegar, em qualquer caso, seja qual for a obra do homem, ao resultado final de salvação e não de destruição, como poderia acontecer se a vontade do homem prevalecesse. Esta outra vontade, à qual, aliás, tudo está confiado, é a vontade de Deus. Dentro dela, o homem está mergulhado com a liberdade de se mover como um peixe num rio. O peixe pode se deslocar para todos os lados, menos para fora do rio, encontrando assim o caminho já marcado por leis absolutas e tendo, em qualquer caso, que nadar na direção do mar. Assim, a criatura pode semear desordem à vontade, mas só para si, enquanto nas linhas gerais tudo está dominado por um poder maior e inalterável, que mantém sempre a ordem. O que acontece então? Quando a nossa livre vontade quer realizar pensamentos e obras de mal, eles acabam se tornando automáticos, hábitos adquiridos por repetição. Isso quer dizer que as qualidades e os instintos adquiridos por automatismos constituem nossa personalidade com todos os seus recursos, por intermédio dos quais ela continuará funcionando com a característica automática dos instintos, pelo menos enquanto estes não forem corrigidos. Por isso, conforme o que tivermos livremente realizado no passado, teremos construído para nós uma personalidade com qualidades boas ou más, e ao redor de nós, um ambiente de vibrações positivas ou negativas, com todas as suas consequências de felicidade ou sofrimento. Teremos formado assim nossa própria atmosfera, na qual ficaremos respirando e vivendo com sua natureza boa ou má, de alegria ou de dor, que teremos merecido e que agora volta para nós, constituindo o que podemos considerar como sendo nosso destino fatal. Quando pensamos e operamos num dado sentido, deixamos entrar no sistema de forças que constituem a nossa personalidade outras forças, que se fixam ali, modificando conforme sua natureza esse sistema. Nunca esqueçamos que em cada momento de nossa vida estamos construindo com os nossos atos o edifício do nosso eu, e assim nosso espírito, nossa psicologia e também, como consequência, o corpo onde moramos. Com que tijolos realizamos esta obra? Que resultado poderemos alcançar se, quando construímos, não utilizamos pedras, mas apenas lama tosca e imunda? Então, como fruto de nossa própria vontade, estaremos formados pelo mal, mergulhados numa atmosfera de mal, amarrados às forças do mal, cercados de todos os lados pelo mal, que nos atraindo e sendo por nós atraído, irá nos golpear, porque dele seremos constituídos, nós e o mundo ao qual pertencemos. Pela mesma lógica da lei, acontecerá o contrário para quem escolher o caminho do bem. O certo é que depois de praticada uma ação, qualquer que seja sua natureza, temos de colher seu resultado, seja ele bom ou mau. Se tivermos semeado o bem, a alegria será nossa e ninguém poderá nos privar dela. Se tivermos semeado o mal, o sofrimento será nosso e ninguém poderá nos livrar dele. No caso de erro, só há um remédio, a dor, que estará ali para nos avisar que erramos. À nossa frente há sempre um caminho virgem, onde teremos oportunidade de endireitar o passado. Mas o impulso renovador tem de partir da nossa vontade, que, como vimos, é a primeira força geradora do nosso destino. Olhando o fenômeno em seu conjunto, vemos que há dois transmissores de vibrações e impulsos dinâmicos: a vontade do nosso eu e a vontade de Deus.
Através de suas emanações, esses dois sistemas de forças encontram-se e reagem um em relação ao outro. A lei, representando a vontade de Deus, é o sistema mais poderoso. Sendo feita de ordem e harmonia, a lei reage, tal como faria um maestro com a sua orquestra, em proporção a cada dissonância, para que tudo volte à posição correta, tão logo o homem tenha ultrapassado os limites pré-estabelecidos. Por outro lado, o homem, não podendo deixar de perceber essa reação chamada dor, reage conforme a sua natureza e o grau de compreensão atingido, revoltando-se ou então aceitando a prova para aprender a lição e não cair mais em erro. Por sua vez, a lei percebe as novas vibrações e impulsos gerados por estes novos movimentos da vontade do homem, tomando nota de tudo e modificando as suas primeiras reações em função destas outras. Tais reações são constituídas pela transmissão de ondas de regozijo, caso o ser tenha voltado à ordem dentro dos limites da lei, ou então de sofrimento ainda maior, caso o ser tenha continuado a se rebelar, surdo ao aviso recebido. O aviso tem de ser entendido, e o sofrimento cresce em proporção à surdez. E assim, sucessivamente, tudo ecoa e repercute, por ação e reação, num contato contínuo entre o homem e a lei de Deus. Trata-se de dois mundos vivos, sensíveis, em contínuo movimento como as ondas do mar, com fluxos e refluxos, cada um com as suas deslocações conforme as suas características, constituindo dois sistemas de forças que se tocam mutuamente nos seus pontos nevrálgicos. Verifica-se dessa forma uma rede de impulsos, um colóquio de perguntas e respostas, um contato sutil por radiação que liga e une entre imensas distâncias, no mesmo trabalho, o homem na terra, que não quer evoluir nem ser salvo, e Deus nos céus, que quer sua evolução e redenção. Assim, explica-se como, por meio dessa influência mútua que os dois sistemas de forças excitam um no outro, o nosso merecido e fatal destino nos cai do céu. Esta é a técnica do fenômeno da retificação do erro. Eis o jogo de forças através do qual o mal volta para a fonte que o gerou, de modo que, como já dissemos, quem faz o mal o faz a si mesmo. Assim ficam respondidas nossas perguntas. Agora, após termos explicado, nesse estudo que estamos fazendo, o funcionamento do fenômeno, o mais importante é compreender suas consequências, pois elas constituem aquilo que mais nos toca de perto, que é a sua realização em nossa vida prática, dizendo respeito à nossa conduta e nos dando soluções racionais no difícil terreno da moral, tratado até agora empiricamente e não com métodos positivos. Olhemos assim para um ponto muito importante do problema, constituído pela correção dos nossos erros. Trata-se de uma questão prática e atual para todos, pois envolve o problema da dor, que é um ponto fundamental, implicando o problema de nossa libertação do mal e do melhoramento das condições de nossa vida. A consequência mais importante que podemos depreender deste estudo é que os nossos erros cometidos no passado, pois de outra maneira não estaríamos presentes na Terra, são a causa dos nossos sofrimentos atuais e podem ser corrigidos, o que significa a nossa libertação da dor. Quando um homem inteligente entende a técnica do fenômeno que estamos estudando e, por conseguinte, a razão da existência da dor em nosso mundo, é lógico que não deseje outra coisa senão cuidar de corrigir seus erros para se libertar de suas tristes consequências. E tanto mais procurará realizar esta correção, quanto mais claro e positivo for o método mostrado e oferecido para chegar a esse resultado.
Quem não procura a sua própria vantagem? Esta é a moral que mais facilmente pode ser aceita, porque tudo está claro e demonstrado, só existindo o problema da inteligência para compreendê-la. Infelizmente, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Explica-se dessa forma como a lei tem de nos corrigir pela dor, sendo este o único raciocínio que todos podem perceber. Além de ser justo para que tudo seja pago, este é o único meio para impulsionar o homem no caminho da correção dos seus erros. Lembremos mais uma vez que tudo o que recebemos na vida não é um fim em si mesmo, objetivando nosso gozo, mas sim um instrumento de experiência, aprendizado e evolução. Desse modo, é lógico que a lei nos tire tudo aquilo que não usamos para o nosso bem, sua única finalidade. Pelo contrário, apegando-nos às coisas materiais, arruinamo-nos, paralisando nossa evolução. Quando julgamos que o objetivo de tudo é somente a nossa satisfação, também é lógico que não estamos em condições de compreender o verdadeiro significado do jogo da vida. Mas, se existe em nosso mundo tanta luta pelas coisas materiais, isso não deixa de ter também seu sentido e utilidade, embora no seu nível inferior de evolução. Assim, por intermédio desta luta feroz, experimenta-se e aprende-se. Os meios que a lei usa para ensinar são proporcionados ao grau de sensibilidade e compreensão atingido pelo ser. Quando ele evoluir até um grau mais elevado, a luta nesta forma terá de desaparecer, porque não terá mais escopo útil a atingir, nem razão para existir, tornando-se, pelo contrário, contraproducente e destruidora. Os níveis inferiores estão cheios de forças que, com a experimentação, vão sendo transformadas em inteligência, a qual vai prevalecendo cada vez mais até poder, nos planos superiores, substituir totalmente a força, que não é mais necessária, pois a inteligência desenvolveu-se o suficiente para chegar a compreender a vantagem de obedecer espontaneamente à lei. Temos esclarecido pouco a pouco esses problemas para melhor entender e enfrentar aquele outro da correção dos nossos erros mencionado anteriormente. Mas, para que seja possível explicar tudo cabalmente a este respeito, temos de deixar o desenvolvimento mais completo deste assunto para o próximo capítulo. Final do capítulo 11.